da onde você era. E hoje nós vamos, hoje até pra mim vai ser diferente de levar esse bate-papo, porque eu tô acostumado, eu faço isso já tem 8 anos, e é sempre a mesma pergunta. Da onde você era do Brasil? Mas antes, de onde que você era da vida? E o que você já fez, menina? Me conta. Como tu veio parar aqui nos Estados Unidos? Eu nasci em Taiwan. Eu acho que Taiwan ainda não é muito conhecido por muitas pessoas. Taiwan é uma ilha que fica entre o Japão e a China. Tá? Ela é independente, embora hoje, ela inclusive foi projetada no mundo pelos portugueses. Quando os portugueses passaram lá em meados de 1400 e pouco, encontraram essa ilha linda, cheio de nativos, e que eles chamaram de Formosa. E por muito tempo ela ficou no mapa mundi como Ilha de Formosa. Tá? Mas não foram os portugueses não colonizaram ali. Não. Os portugueses passaram lá, conheceram, mas eles não colonizaram, porque era uma ilhinha pequenininha, tá? Por que ela apareceu no cenário mundial? É porque quando os chineses, vocês ficaram sabendo que a China foi invadida, houve o comunismo, então houve uma geração de chineses muito ricos, que eram políticos, tá? Refugiaram nessa ilha. E a partir desse momento, eles tomaram essa ilha e chamaram a ilha de República da China. Tá? Porque então, a China, que era comunista, que é ainda comunista, ele foi chamado de República Popular da China. E a ilha se tornou República da China. Isso nós estamos falando em muitos anos atrás. Não muito. Não muito? Não, isso foi em 1940 e 50. Nossa, é coisa recente. Recente. É coisa recente. Até então, como era um território que não era comunista, houve interesse, principalmente americano, de proteger essa ilha como sendo uma base estratégica. Isso. Tá? Por muitos anos, 7 anos, ficou uma frota da Marinha Americana protegendo essa ilha. Tá? Só que aí a China foi ficando forte, né? Hoje a China é uma potência mundial, mas digamos assim, nós estamos falando de 1960, 65, a China foi crescendo e foi lá para organizações, né, nacional, foi lá na ONU e diz, olha, gente, não pode ter 2 Chinas, tá? Então, ou vocês me aceitam como República da China, ou vocês aceitam República da China, tá? E realmente, gente, o mundo se dividiu de tal forma que houve quem defendesse a China como a ilha e outras, o país continente que é mega, né? É o terceiro maior país do mundo, em termos de tamanho. Sim. Então, o Brasil, naquele momento, ficou na encruzilhada. Ele decidiu optar para fazer relações diplomáticas, ter relações diplomáticas com a República Popular da China, embora seja comunista. Porque talvez o medo, o tamanho... Exatamente, sabia que a China ia crescer e defender hoje uma ilha pequena, para ele ia ficar bastante delicado. Até os Estados Unidos, naquele momento, estava super dividido, e aí falou, não, realmente nós temos que optar politicamente pela China, né, que é a República Popular da China, e foi quando foi retirado a frota marinha, como uma forma de dizer, bom, agora nós não podemos mais ser parcial. Tá? Incrível, vocês sabem, até por curiosidade de vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, que são 2 países que os americanos têm medo. Tipo assim, o americano sabe que é super potente, nós tomamos conta do mundo, gente que manda. Mas quando fala em Rússia e China, os americanos coçam a cabeça. É verdade. Os 2 de uma forma diferente, mas cada um com uma estratégia diferente, estão conquistando o mundo de uma forma diferente. E aí foi então que a China não podia, a República da China não podia ser mais e mudou o nome para Taiwan. Tá? Então, Taiwan surgiu de abrir a mão de ser República da China porque relações diplomáticas internacional não permitia ter 2 Chinas. Então a China não tinha nada a ver com Taiwan? Não tem nada mesmo. Tem, tanto é que um grupo de chineses grande que eram da política antes do comunista se refugiaram nessa ilha. Hoje a ilha é praticamente dominada ainda por eles. Os chineses. Por isso que a gente ainda chama Taiwan, o pessoal de lá, de chineses, e nós falamos a mesma língua oficial, que é o mandarim. E tu fala mandarim? Falo mandarim. Uau! Minha mãe foi professora de mandarim, em casa era assim, entrava em casa, falava português fora, porque eu morei no Brasil, depois eu vou falar sobre isso. Chegava em casa, a mamãe diz, aqui na casa só fala chinês. Só fala mandarim. Então eu cresci falando mandarim. E até escrever, você sabe? Sim, sei escrever, sei ler. Porque para vocês jovens,
O mandarim hoje é a língua dos business, do negócio. Se você é uma pessoa que acabou de sair da faculdade e você fala mandarim, o mundo de oportunidades abre para você. Incrível como o mandarim hoje é a língua do momento em relação de negócios e business, porque todo o mundo faz negócio com a China. Acho que não é tanto business. Acho que hoje os jovens chineses já estão bem orientados a falar a segunda língua, né? Então muita gente já fala alemão, inglês. fala inglês, né? Mas quando você vai lá e fala o mandarim, você toca no coração deles. Eu acho que é isso, né? Aí ele começa a chamar você de amigo, aí o negócio se abre, porque aí não é mais um negócio, é um business. Passa a ser business com amigo. Então a vantagem de falar o chinês é esse, você toca o coração deles, né? Porque eles sabem que é difícil você falar o chinês. Então você fez o esforço, você teve algum background para aprender o chinês. Então quando você chega na terra deles, numa negociação, e você fala o chinês, olha... Aí eles afrouxam, falam, poxa... Meio caminho andado. Que legal, e você vê, a gente acha que os chineses, por ser um país comunista, coração duro, e não é verdade. Não é. E aí você tá lá... Sim, aí o que acontece? Meu pai, ele estudou política, ciências políticas, e sempre defendeu a ilha, os interesses da ilha. Obviamente que depois que passou a ser Taiwan, ele começou a ser perseguido, né? Porque era um líder, se manifestava e tal. Aí papai resolveu pedir um asilo, tá? Naquela época estava Estados Unidos daria o asilo, porém os Estados Unidos ele diz assim, você vem, mas a família não. Eu vou dar asilo para o político. Para quem está sendo perseguido, Exatamente. não para a família inteira naquela época. Exatamente. Hoje já dá as pernas para qualquer um. E o Brasil, na época, estava abrindo as portas para todos os imigrantes. Então, foi assim que papai nos levou, tá? Eu ainda tinha 6 anos de idade, quando a gente cruzou os mares para ir para o Brasil, gente. E foi como? Então, a gente sempre acha que hoje em dia eu vou para qualquer lugar, você pega o avião e vai, né? Naquela época não era assim, tá? Nós viemos de navio. Cargueiro. E não é nem por causa que não era da época, das condições também. Também. Quem podia viajar de avião naquela época era assim, família muito rica. E nem tinha muito voos, tá? Saindo de Taiwan para o Brasil. Você tinha que fazer 3, 4, 5 escalas. Então, com família... Taiwan é próximo à China. Entre a China e o Japão. É uma ilha. Então é longe pra É longe. É. Aí nós viemos de navio. 2 meses. E não é esse navio de luxo, cruzeiro, maravilhoso. Cargueiro. Tanto é que, como criança, eu tenho muitas lembranças, porque eles iam parando nos portos, e na época não era containers. Hoje em dia tudo se coloca no container, naquela época não. Então parava, tinha aqueles guindastes tirando as coisas, né? Então, às vezes era madeira, às vezes era... Eu lembro que na África foi um lugar onde eles colocaram todo o açúcar granulado, que eles traziam, não sei se de onde exatamente, mas eu sei que lá em Porto fez assim uma montanha de açúcar granulado. E foi a primeira vez que a gente desceu, que as crianças ficaram assim, açúcar! Nós começamos a subir, né, como se fosse subindo montanha. E comia, põe na boca? Foi uma experiência inesquecível, né? Que legal. Foi uma coisa assim, bastante marcante a viagem. A gente foi, é a primeira vez que eu parei na África do Sul que eu vi pretos africanos, até eu nunca tinha visto, e os pretos africanos faziam as suas danças regionais pelados. Mentira. Não, tô mentindo. Então, mas na South Africa, na verdade tem bastante branco em South Africa. Sim, mas obviamente que nos levaram para conhecer a tradição deles, e tinha tinha muitos pretos, negros. Foi a primeira vez que a gente viu negros, foi a primeira vez que eu tomei Coca-Cola. Mentira, a primeira vez que... Ai, peraí. Então na ilha não tinha negros. A Ásia inteira não tinha negros. Olha. Não tinha negros, não fazia parte E dela. aí quando você viu uma pessoa negra que é bem diferente... Criança, então, a gente ficou em estado de choque. Eu fiquei várias noites sem dormir, porque, sabe, que é isso? E o olho puxado, lá tem pessoas que não tinham olho puxado? Nem tinha, né? Na África, todo lugar não tinha. Na época, imigrantes chineses era muito pouco. Não, tá na Tailândia. Taiwan, desculpa. Taiwan até tinha, mas era assim, um missionário que veio dos Estados Unidos, inglês e tal, mas nada, não era uma coisa que a gente via na rua. Nossa. Né? E eu lembro a primeira vez que eu tomei Coca-Cola, gente. Assim, foi lá no... Foi no navio. Nós pegamos um navio, e o navio era filipino, eu lembro. Toda a tripulação era filipina.
E meu pai, à noite, às vezes, ele levava a gente para comer no refeitório deles lá. E foi a primeira vez que eu experimentei uma Coca-Cola. Sabe, você lembra aquela Coca-Cola de vidrinho e com aquele canudinho enroladinho branco e vermelho? Gente, é inesquecível, né? Parece que não. Aquela primeira gole de Coca-Cola, até hoje. Você sente o gostinho? Quando eu fico um tempo sem tomar, eu vou tomar uma Coca-Cola. Volta na memória. Volta à memória, gente. É uma coisa impressionante como ela marcou. Como marcou, né? Foi interessante essa história de... Bom, aí nós chegamos no Brasil. Aonde, Brasil? Chegamos no Rio de Janeiro. Tá? Chegamos no Rio de Janeiro. O navio tinha mais ou menos quantas pessoas de Taiwan? Tinha uns 300 a 400 famílias. Quem nasce em Taiwan é o quê? Taiwanês. Taiwanês. Isso. Só que, sim, no mundo é conhecido como chinês. Como a gente tem os mesmos hábitos, somos da mesma cara, comemos a mesma comida, falamos a mesma língua, muito dificilmente o pessoal nos reconhece como taiwanês. Agora, o taiwanês, que é o nativo mesmo, não gosta de ser chamado de chinês, porque aí... Ele não é chinês, porque ele é nativo taiwanês, da ilha. Pois aí você vai esperar que o mundo vai reconhecer quem é chinês, como. quem é taiwanês, é meio complicado. Então a gente cresceu sendo chamado de chinês. Deixa eu fazer uma pergunta curiosa, que você é maravilhosa, simpática, e você vai me responder sem um preconceito meu. O nativo da ilha taiwanês, ele tem um olho puxado. Sim. E da onde que veio essa história do olho puxado? Então, quando nós tínhamos os nativos, a gente chama de aborígenos de Taiwan, eles têm, até hoje ainda tem algumas lembranças deles, eles já eram assim, de olhos puxadinhos. A ilha veio sendo ocupado por pessoas que vieram de outras ilhas, outros países, outras ilhas. Entendi. Então tem já gente que veio do Japão, que veio da China, que veio da Tailândia. Então já havia uma misturinha. Mistura. Então não são os nativos índios que nasceram ali? Não. Era uma ilha deserta que foi colonizada. Isso. Entendi. Ela nunca foi colonizada, na verdade. Ela foram invadida. Foram ocupadas. Ocupadas, melhor do que invadido, ocupadas. Foram ocupadas. Entendi. Tá? Até volta, a gente estava no Brasil, desculpa te cortar. Sim, não. Aí chegamos no Brasil e eu lembro muito bem, isso também marca a gente, né? Quando o navio atracou no Rio de Janeiro, eu vi aquele calçadão em Copacabana, gente, aquelas marcas, né? De ondas, preto e branco. Sim. Quando você olha aquilo, até hoje, gente, quando eu chego no Rio de Janeiro, parece que o meu coração pula. Ali é a sua casa, ali. Você vê aquele chão, você fala, gente do céu, esse foi o lugar, primeiro lugar, terra assim, firme, né? Firme, depois que a gente saiu de Taiwan. Então foi uma referência pra gente. E o Brasil foi uma referência assim. E vocês ficaram no Rio de Janeiro ou não? Não, de Rio de Janeiro nós fomos recepcionados por algumas pessoas que meu pai havia já contatado, né? E nós fomos para São Paulo, tá? E eu lembro bem que o primeiro ano em São Paulo, a gente se sentiu, eu me lembro bem, que papai e mamãe deixavam a gente no jardim de infância, né? Como os chineses, nós tínhamos uma tradição de usar vestidinhos. Chinesinhas, crianças sempre usam vestidinhos para... Nós chegamos lá de vestidinho, eu e minha irmã. Ah, uma peculiaridade. Eu e minha irmã somos gêmeas. É bonitinho esse bichinho, né? É bonitinho, eu gosto. Eu e minha irmã somos gêmeas. Então, mamãe vestia a gente iguais. Então, a gente chegava no lugar iguaizinhas. Duas bonequinhas. Chegamos no jardim de infância, gente. A professora nos acolheu muito bem. Ficaram todo mundo olhando pra gente com cara de... Que é isso? E não fala nossa língua, que da onde que veio esse povo? Só sei que as crianças ficaram tão curiosas que vinham, mexiam no nosso cabelo, no nosso vestido. E elas estavam com o uniforme da escola, que era uma camiseta branca e um calçãozinho vermelho. Eu ficava olhando para aquilo e falei assim, gente, o que é aquilo? O que é aquilo? Por que eles estão vestidos desse jeito? De fralda. Assim? Aqueles calçãozinhos antigamente era meio fofinho, pareciam as fraldas. Exatamente. Eu falei assim, gente, que estranho. Bom, o mais estranho foi na hora do lanche, porque as meninas levavam aquelas lancheirinhas, não sei se foi da tua época, tá? Mas era um plásticozinho com uma garrafinha. Com uma garrafinha, é claro, do meu. Lancheira com uma garrafinha, com suco. Com suco, e aí vinha maçãzinha, vinha um lanchinho, né? E eu e minha irmã, super acanhadas, estávamos lá abrindo uma toalhinha amarradinha e a marmita de metal que os chineses levam de marmita. Lá na China ninguém sabia o que era sanduíche, maçã, né? E eu e minha irmã abrindo a marmita com aquele cheiro de comida. Aquele cheiro de marmita. De arroz, de carne, de verdura. Aquele dia foi memorável para todo mundo. Porque todo mundo ficou olhando assim,
que será que ela tá comendo? E vocês E vêm, eu e vocês olhando- vêm daquelas monte de lancheira com garrafinha. E eu olhando, gente, que estranho. Mas olha, gente, eu falo isso porque é tão interessante esse choque cultural. Ainda bem que criança tem mais facilidade. Você imagina sim. isso, a pessoa indo pro high school. É, Né? Aqui Sim. seria muito. Então, eu vejo. e até no Brasil, daí até bullying, essas coisas que sempre tem, né? O pessoal acha isso estranho, enfim. Eu só sei que com isso a gente foi aprendendo os costumes E a língua? tudo mais. Criança tem uma facilidade muito grande. A gente aprende Rapidinho. rapidinho, né? O que meus pais demoraram muitos anos para falar.